Olá pessoal, mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco no ar. E hoje nós estamos especial, gente. Nós vamos falar de um assunto que acomete muitas pessoas, a ansiedade. Quem aí não é um pouco ansioso, não é mesmo? Ou talvez até muito ansioso. Olha, temos dicas maravilhosas sobre esse assunto. Confira a nossa matéria. O programa de Tudo Um Pouco hoje está no Espaço Absolute para falar de um assunto, gente, que vem acometendo cada vez mais pessoas e crianças desde muito cedo. É a ansiedade. Isso mesmo, é uma patologia muito séria. Olha só, temos dados que o Brasil, gente, está sendo considerado o país mais ansioso do mundo. Quem vai contar tudo para a gente é a doutora Michele. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, bom dia. Bom dia, doutora Michele. Conta para a gente, então, o que é a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um estado natural de todo ser humano. Todos nós somos ansiosos, a verdade é essa. Só que nós temos que entender que a ansiedade, ela tem uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. A ansiedade é o que te impulsiona para buscar coisas melhores na vida, para mudar a sua vida e modificar o tempo todo, que é o que todo ser humano precisa. No entanto, o transtorno de ansiedade é quando você perde o controle disso e você começa a ser atingido de uma forma anormal. E a sua vida gira em torno daqueles momentos, daquelas situações ansiosas. Doutora Michele, quais são os sintomas para quem sofre, desse transtorno de ansiedade? Bom, a ansiedade ela vai apresentar sintomas físicos e sintomas psicológicos. Sintomas físicos são: muitas pessoas sentem taquicardia, outras vão sentir no estômago, algumas pessoas vão sentir dormência nas mãos, tremores, sudorese e muitas vezes até algumas enxaquecas podem ser causadas pela ansiedade. Isso vai variar de ser humano para ser humano e algumas pessoas elas vão ter mais de um sintoma. E o sintoma psicológico, ele é bem característico com o medo. Sempre o medo de que algo ruim vai acontecer, a questão da pessoa sempre estar preocupada, uma preocupação excessiva com tudo. Muitas vezes a pessoa vai desenvolver insônia em um grau elevado, alteração alimentar, são sintomas que vêm da preocupação que essa pessoa desenvolve. E a ansiedade, ela vai afetar diretamente o nosso estado emocional, que vai causar nessa pessoa sempre uma limitação. Ela vai ter sempre um pensamento acelerado e uma limitação de atitude. Bom, doutora Michele, existe vários tipos de transtornos, na verdade, decorrentes da ansiedade. Quais seriam? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas não entendem o TOC como um sintoma de ansiedade, mas sim, ele começa na ansiedade. Outro exemplo é o transtorno de pânico. A síndrome do pânico, como é mais conhecida, é um tipo de ansiedade. E nós vamos ter aí várias outras divisões. Nós vamos ter ansiedade leve, moderada e o que a gente chama de TAG, que é o mais preocupante atualmente, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que normalmente essas pessoas elas vão desenvolver um quadro de ansiedade que incapacita para a vida diária. Muitas vezes essas pessoas ficam sem trabalhar, não conseguem relacionamentos adequados e assim por diante. E aí a gente começa também, quando se fala de TAG, a pensar nas comorbidades. O que são essas comorbidades? A ansiedade levando para outras situações de adoecimento emocional, como por exemplo a depressão. Caramba, uma coisa vai puxando a outra, né, doutora? Normalmente, os quadros de depressão, eles passaram por um quadro de ansiedade antes e assim por diante. A gente vai desenvolvendo outras coisas. Nós temos, por exemplo, alguns transtornos de personalidade que são específicos, como, por exemplo, transtorno de personalidade bipolar. A bipolaridade, que é uma desregulação no humor, ela vai ter ali os momentos de ansiedade, que são muito fortes. Então, nós vamos ter a associação da ansiedade a vários tipos de transtorno. Pony Veículos, a maior do setor aeroporto, com mais de 30 anos no mercado. Transparência e honestidade é com a gente. Mais de 100 veículos para melhor atender você, cliente. Pony Veículos, 3213 4848.
Preenchimento labial é uma das técnicas que compõem a harmonização facial, né? Então, a harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos para melhorar a estética da face, a autoestima, a beleza das pessoas. E o preenchimento labial ele é uma dessas técnicas de harmonização. Então, é um procedimento onde a gente faz a injeção de um produto com o objetivo de aumentar o volume do lábio e melhorar o contorno ou dar mais contorno para o lábio. Ponto da Moda, há 37 anos no mercado com o melhor da moda masculina, feminina e infantil, além de calçados, móveis, decoração, acessórios, cama, mesa, banho e muito mais. Procure uma de nossas 3 lojas mais próximas de você. Setor Aeroviário, Jardim América e Setor Central. Doutora, e a crise de ansiedade é a mesma coisa que a crise do pânico? Porque dá para confundir, não é mesmo? Assim, muita gente confunde, inclusive, com um ataque cardíaco, né? Tanto a crise de ansiedade quanto a crise de pânico. Só que existe uma diferença, que é o pânico, ele vai trazer um medo incondicional. O que isso quer dizer? A crise de pânico, ela vai trazer o pânico para uma situação específica. A crise de ansiedade, nós podemos sentir ela em qualquer momento. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação de uma tese de doutorado, de mestrado, vai fazer uma prova de um concurso, um vestibular, tudo isso vai te gerar ansiedade. Dependendo do seu estado emocional, de como você está emocionalmente, isso pode trazer uma crise maior. E essa crise, ela vai acontecer de várias formas. Por exemplo, aquela famosa dor de barriga que você tem pré-evento, isso é uma crise de ansiedade. A crise de pânico, ela vai te trazer uma sensação de falta de ar muito maior, uma sensação de impossibilidade e ela dá uma sensação de morte. Geralmente quem tem crise de pânico tem uma sensação de medo da morte. É isso que acontece com a pessoa. Essa é a diferença entre as crises. E geralmente quem traz esse quadro tem um tratamento específico. Nós não podemos manter essa pessoa no tratamento das crises de ansiedade normal. Medicação diferenciada, um tipo de trabalho totalmente diferente. E a partir de que idade que pode-se ter a crise de ansiedade? Essa é uma questão muito séria hoje, né? Porque antes nós falávamos de ansiedade com adultos. Hoje nós falamos de ansiedade com adultos, com idosos, com jovens e com crianças. A gente já tem aí diagnósticos de crianças com 2 anos, por exemplo, com ansiedade. Aquela criança, por exemplo, que tem medo à noite, que não dorme sozinha, o medo na infância, ele tem uma característica muito forte que é essa criança enfrenta algum tipo de ansiedade. Nós normalmente vamos tentar entender qual é a ansiedade dela. Então nós não temos uma idade específica para dizer que a ansiedade começa. Ela pode acontecer a qualquer momento. Doutora, e quais são as causas? As causas da ansiedade podem ser diversas, mas as principais são um evento que vai acontecer na sua vida, algo novo. Pode ser um casamento, você pode estar passando por um divórcio, um vestibular mesmo que você está enfrentando, isso acontece muito com os jovens. Qualquer evento pode te trazer algum tipo de ansiedade e precisa ser trabalhado. E muitas vezes esse evento, ele vai afetar aquela pessoa naquele momento e depois essa ansiedade é controlada. Em alguns casos, não. Que é o que a gente levaria, por exemplo, para o estresse pós-traumático, que também é um tipo de ansiedade, né? Estresse em si já é uma causa muito forte na modernidade da ansiedade, inclusive em crianças e adolescentes, a gente já identifica causas de estresse. E traumas intrauterinos, traumas na infância, problemas familiares, essas na verdade são as maiores causas, mas hoje nós não podemos dizer mais que a ansiedade é genética, porque qualquer pessoa está suscetível a ela. E também não podemos dizer que existem apenas essas causas, porque todo dia a gente descobre algo novo sobre a ansiedade. Nós estamos aprendendo a lidar com ela a cada dia. Isso mesmo, ainda mais esse ritmo de vida nosso, acho que acaba contribuindo muito, não é verdade, doutora? Cada dia a tecnologia está se inovando mais e a gente sem paciência para tudo, então isso acaba contribuindo, infelizmente, né? Não, infelizmente. E a questão da falta de relacionamento aumenta a ansiedade, porque o ser humano precisa de comunidade, nós precisamos viver em sociedade. E hoje nós temos aí um avanço da tecnologia que é fantástico, contribui e melhora a nossa vida, no entanto, prejudica o nosso relacionamento intrapessoal e interpessoal, ou seja, o relacionamento conosco
e o relacionamento interpessoal, que é com o outro. E esse tipo de comportamento tem afetado as pessoas cada vez mais. E nós temos visto na história, de toda a nossa história, na verdade, do mundo e da vida, como o momento em que nós temos mais problemas de relacionamento. Pessoas com menor inteligência social e emocional que já se teve. Nós estamos vivendo isso ultimamente. Quando deve-se procurar ajuda? Bom, a ajuda deve ser buscada sempre que você sentir que tem algo de errado na sua vida. Por exemplo, a ansiedade ela vai afetar a alimentação, o seu sono, a mudança de comportamento. E muitas pessoas começam a perceber com pequenas mudanças, mas acham que isso é normal, que vão controlar aquilo. Cuidado com isso. Busque ajuda. Nós temos muitos casos hoje que são graves, que chegam inclusive a medicações mais fortes, porque a pessoa percebeu lá no início, mas não tomou nenhuma atitude. Então, a partir do momento que você percebe que você perdeu a sua rotina, é hora de começar a buscar ajuda. E que seja, às vezes muita gente acha que a ajuda é só o psiquiatra ou o psicólogo. Não necessariamente. Para se trabalhar com a ansiedade, muitas vezes a gente precisa do exercício físico, que é extremamente importante. E quando você começa, talvez ali, só com o exercício físico você resolve a sua situação. E buscar autoconhecimento, que talvez seja o mais importante. Bom, doutora Michele, como que é feito esse tratamento aqui no seu consultório? Bom, com a psicologia, né, eu já trabalho com a psicologia há 12 anos e eu sempre busquei entender um pouco mais sobre traumas, porque o ser humano está sujeito a situações o tempo todo. E pequenas situações muitas vezes vão acontecer na nossa vida sem que nós percebamos isso. E isso desencadeia em nós algum tipo de ansiedade. Então, normalmente, eu gosto muito de trabalhar em casos de ansiedade com a hipnose, com uma técnica que se chama EMDR, que é uma técnica de reprocessamento mental. Por quê? Porque hoje a gente entende que a neurociência já tem no cérebro muito bem definido quais são as áreas que afetam a nossa vida e a nossa ansiedade. E a nossa ansiedade, ela vai afetar o nosso corpo como um todo. Por exemplo, vai afetar a nossa hipófise, que é onde produz praticamente todos os nossos hormônios do nosso corpo. Ou seja, você desregula fisicamente e emocionalmente. Então, o nosso trabalho aqui na psicologia é trabalhar uma regulação emocional desse indivíduo e buscar também um autoconhecimento, para que ele saiba onde são os limites dele, as forças, as fraquezas e os recursos que ele tem quando vier as situações difíceis. Porque prometer que não vai acontecer nada, que não vai ter situação difícil, isso é impossível. Nós temos que apenas orientar e conduzir essa pessoa. O melhor caminho é o autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe suas forças, você sabe seus limites. E existe alguma prevenção e quais seriam essas dicas para evitar a ansiedade? A prevenção é o melhor caminho, né? E diante de uma estatística, que é essa da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, talvez seja interessante a gente pensar que nós temos que prevenir. Muita gente pergunta se existe como prevenir a ansiedade. Existe sim. Você sabe os seus limites? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? E tem 3 perguntinhas que eu gosto de deixar isso para os meus pacientes, para as pessoas até que me acompanham nas redes sociais, para que elas possam prevenir isso. A primeira delas é o quê? O que aconteceu com você? Por que isso aconteceu? E como você vai resolver? O que, por quê e como? São 3 perguntas que a gente precisa inserir na nossa vida, porque a partir do momento que acontece algo ruim com você e que a ansiedade vai te afetar, você vai começar a refletir sobre aquilo. O primeiro passo para poder prevenir a ansiedade é você ter controle do seu pensamento. Porque o nosso pensamento, ele varia o tempo todo. E nós temos uma média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Isso é muita coisa. E é muita coisa. Você começa num pensamento pequeno, quando você vê, você já construiu muita coisa dentro da sua mente que nunca nem vai acontecer. E 90% das catástrofes que nós criamos na nossa mente, elas não são reais. E elas nunca vão acontecer. Então, quando eu coloco essas 3 perguntas, eu coloco como forma preventiva do seu pensamento. Você aprender a controlar o seu pensamento e analisar que tudo aquilo que a ansiedade te traz, nada mais é do que o seu pensamento. Que a prática da vida é totalmente diferente. Se a gente tiver esse controle, né, dessa realidade, né, fica muito mais fácil, né, doutora? Com certeza. Se você controla o seu pensamento, você controla a sua realidade. É totalmente diferente. Bom, além da ansiedade, quais outros transtornos a senhora trata aqui, doutora? Hoje é muito comum a gente trabalhar questões de relacionamento, né? Treinamento de habilidades sociais tem sido algo muito forte que nós temos trabalhado. Regulação emocional,
né? Em geral, aprender a lidar com as situações da vida, quadros de estresse e depressão. A depressão talvez tenha sido um transtorno que nós estamos ali equiparando com a ansiedade, que tenha sido talvez a maior parte do nosso trabalho dentro da psicologia. E esse, no meu trabalho, tem sido um grande foco, ansiedade e depressão. São duas causas que acabam andando juntas, né, doutor? Como você já disse, né? Sim, elas acabam andando juntas e é o que a gente chama de comorbidade. Uma sempre leva para a outra, ou a ansiedade para a depressão, ou a depressão para a ansiedade. Deixa uma diquinha pro pessoal de casa, para o pessoal não ficar ansioso, para ter uma paciência. O que ele deve fazer? Passa pra gente. Gente, a melhor coisa para quem é ansioso, aprenda a acordar bem. Acordar bem é a melhor coisa que tem. Sabe aquele dia que você acorda, que você não está bem, que parece que você não tinha que levantar da cama? Todo mundo tem esse dia, não tem? Mas tem algumas técnicas de respiração, por exemplo, que fazem toda a diferença. Por quê? Se você acorda pela manhã, faz uma respiração. A respiração, muitas vezes, ela é difícil. Se você não presta atenção nela, você não observa, mas a nossa respiração, ela é controlada pelo cérebro e ela tem um ritmo. A sua respiração tem um ritmo. Então, de manhã, você acorda, inspira pelo nariz e expira pela boca. Faça isso por 2 minutos, só 2 minutos no seu dia, você não precisa mais do que isso. Você vai perceber que você oxigena o seu cérebro e que você consegue controlar melhor o seu dia e os seus pensamentos. Ou seja, a resposta está nós mesmos, está dentro da nossa mente e dentro do seu cérebro. O seu cérebro, ele tem recursos que vão te conduzir para o controle da ansiedade. Então você inspira, enche o diafragma e expira. Coloca no cronômetro ali 2 minutinhos de manhã. Coloca isso como um hábito, que você acorda todos os dias e escova dente, não é assim? Toma seu café. Coloca como hábito na sua vida, todos os dias fazer isso. Você vai aprender a controlar a sua ansiedade de uma forma eficaz. Super dica e super fácil, né? Acessível para todos, não é verdade? Sim, os recursos estão em nós. É claro que nós vamos falar de casos de transtorno que já estão avançados, que precisam de ajuda profissional, mas se você que está em casa e não tem um transtorno, mas quer prevenir, a melhor coisa que você tem é a sua respiração. Legal, super dica. Eu já anotei essa dica, viu, pessoal? Vocês em casa também anotem. Bom, doutor, eu agradeço muito por esse tema. Realmente é uma coisa que está aí cada dia mais, como você disse, nós somos o país, gente, mais ansioso do mundo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Bora respirar, pessoal. Passa pra gente, então, os seus contatos. Acredito que tem muitas pessoas em casa que vão querer agendar uma consulta contigo, saber um pouco mais, te seguir nas redes sociais. Na verdade, você passa muita coisa também por lá, não é isso, doutora? Sim. Eu estou no site da Espaço Absolute, que é a minha clínica, espaçoabsolute.com.br. Né? Nas redes sociais, Psi Michele Branquinho, e eu tenho no WhatsApp um grupo que é um grupo de regulação emocional e meditação, que é uma técnica que eu também trabalho, e a gente tem trabalhado bastante a questão da ansiedade por lá. Quem tiver interesse, está no meu Instagram, é só você acessar por lá e você vai receber todos os dias dicas como essa que eu falei aqui sobre respiração, dicas de exercícios que vocês podem trabalhar em casa e controlar a sua ansiedade. Maravilhoso, eu mesmo já vou entrar hoje, gente. Doutora, muito obrigada e sucesso para você. Obrigada, eu que agradeço. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo programa. E lembre-se, respire! Tratortem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Tratortem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Quando você contrata a Pasta Rosa Serviços, você recebe um conjunto de benefícios e tecnologias que, agregados, fazem a diferença no resultado final do seu serviço. ISO 9001, qualidade e processos. ISO 14001, meio ambiente. Gerenciamento de processos online em tempo real.
Equipe treinada sistematicamente com objetivos e metas bem definidas. Maior estrutura de controle de pragas urbanas do Centro-Oeste, uma das maiores do Brasil. Missão dada Passa Rosa é missão cumprida, porque declaramos guerra total às pragas urbanas. Ligue 3091 5050. Gente, vocês viram só que dicas preciosas que a doutora Michele passou pra gente? Muito importante, não é mesmo? Se você tem ansiedade, tá querendo procurar uma ajuda profissional, então a hora é agora. Entre em contato com a doutora Michele lá no Espaço Absolute, vale muito a pena mesmo. Vamos se cuidar, gente, não deixa a coisa ficar mais grave não, hein? Quer rever essa matéria? Quer compartilhar com alguma amiga, com o esposo, com o namorado, com a mãe? Então entra agora no nosso canal no YouTube, copie o link e mande pro WhatsApp pro pessoal, viu, gente? Fiquem ligadinhos que nós temos reprise na terça-feira às 20h30, porque tudo que é bom vale a pena reprisar, não é mesmo? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana e um final de semana abençoado. Beijos e tchau, tchau!